exercício de hoje é o exercício número 7, que diz assim: uma empresa definiu que o pão de queijo congelado deveria ser colocado no forno e ser pré-aquecido por 5 minutos, ficar descongelando por 12 minutos e ser assado por 20 minutos. Nosso trabalho será gerar um programa no CLP para realizar este processo. Então chegou um momento aí que nós vamos ter que começar a pensar aquilo que a gente vai precisar dentro do nosso projeto. Porque ele não está falando para a gente aí, é um botão para isso, um botão para aquilo. Não, né? Ele está falando uma situação que quer que aconteça. Em cima dessa situação, a gente vai ter que pensar tudo aquilo que a gente vai precisar para desenvolver o nosso projeto. Tá? No caso aí, nós vamos precisar de um botão para ligar. E sempre é interessante a gente colocar um botão para desligar. Por quê, né? Numa situação qualquer em que eu precise desligar por um problema ou por uma vontade, sempre é interessante a gente ter essa possibilidade. Então a gente vai pegar lá o nosso sistema, apertar um botão, ele vai ligar na primeira etapa, no nosso caso, por 5 segundos, tá? Na situação real seria minutos, para a gente simular nós vamos colocar o mesmo tempo, só que em segundos, porque senão, né, nós teríamos que esperar aí 37 minutos para poder verificar se o nosso projeto funcionou de fato ou não. Então é um tempo muito grande, a gente coloca em segundos para ficar mais rápido. Então a primeira etapa ele vai ficar por 5 segundos, passado esse tempo, desliga a primeira etapa, liga a segunda por 12, passou os 12 segundos, desliga a segunda, liga a terceira por 20, e aí, passou esses 20 segundos, desliga a terceira etapa e termina o processo. Tá? É assim que a gente vai desenrolar esse problema aqui. Beleza. Primeira coisa, a gente vai lá em exibir, tabela de símbolos, e vamos criar as variáveis que a gente precisa para o nosso sistema. Primeira variável que a gente vai precisar, nós vamos colocar no endereço i0.0. Seu botão liga. Vou pôr maiúsculo aqui que é melhor para ver. O botão liga. Tá? Não precisa colocar comentário porque o próprio nome já é bem sugestivo, né? Vou colocar o botão desliga lá no 0.7. A entrada que a gente tem disponível dentro desse byte. Então o 0.0 vai ser o liga, o 0.7 vai ser o desliga. São as duas únicas entradas que a gente vai precisar dentro desse projeto. Agora vamos elencar as saídas que nós vamos precisar. Nós vamos usar aqui 0.0, chamar de pré. Esse pré vai representar o pré-aquecimento do forno. Segunda etapa, vamos colocar no Q0.1, chamar de desk, que vai ser o descongelamento. E a terceira etapa, Q0.2, assar, que representa que nós estamos assando pão de queijo. Tá? Então são duas entradas, o liga e o desliga, e as três saídas representando as três etapas que a gente vai ter dentro do nosso processo. Terminou, fecha, está salvo. Lógica 1. Então, a lógica 1, nós vamos estar ligando o pré-aquecimento. Para ligar o pré-aquecimento, a gente vai apertar o botão, ele já liga. Um botão a gente representa com um contato, nesse caso um contato normalmente aberto, do botão liga. Apertou o botão liga, ele vai ligar o pré-aquecimento e vai permanecer com o pré-aquecimento ligado. Quando a gente quer ligar alguma coisa e manter ela ligada sem a necessidade de ter que ficar apertando o botão, nós utilizamos a bobina 7, de ligar. Então, beleza? Então, ao apertarmos o botão, ligamos o pré-aquecimento. Pronto, compila. Esse pré-aquecimento,
ele vai ficar ligado por 5 segundos, vai desligar e vai ligar o descongelamento, que é a segunda etapa. Vamos acrescentar mais uma lógica, a lógica do descongelamento. Então, a partir do momento em que o forno ligar no pré-aquecimento, portanto, a condição que a gente vai ter será o próprio pré-aquecimento, nós vamos contar 12 segundos e depois desses 12 segundos, a gente vai desligar o pré-aquecimento e ligar o descongelamento. Quando a gente quer que conte um tempo e só depois aconteça alguma coisa, nós usamos o tom. Como é o primeiro temporizador, nós chamamos de T0, e o tempo que a gente quer que ele conte para a gente será um tempo de 5 segundos. Passados esses 5 segundos, ele desliga o pré-aquecimento e liga a segunda etapa, que é o descongelamento. Compilou. Ao apertarmos o botão liga, ele liga o pré-aquecimento, fecha esse contato, aciona o temporizador, ele conta 1, 2, 3, 4, 5 segundos, deu tempo, ele desliga o pré-aquecimento e liga o descongelamento. Beleza. O descongelamento ele tem que ficar ligado por 12 segundos. Depois desses 12 segundos, ele vai desligar e vai ligar aí o assar do pão de queijo. Então, vamos lá. Terceira etapa. Assando. A condição que nós temos é o descongelamento estar acionado. Vai acionar o temporizador. No caso agora é o T1. Ele vai contar 12 segundos. Vai desligar, que é a bobina reset, o descongelamento. E vai ligar, através da bobina 7, o assar do nosso pão de queijo. Compilou. Então, vamos dar uma repassada aí. Apertou o botão, fechou o contato, ligou o pré-aquecimento. Fecha esse contato, conta 5 segundos, desliga o pré-aquecimento, liga o descongelamento. Quando liga o descongelamento, fecha esse contato. Conta 12 segundos, desliga o descongelamento, liga o assar do pão de queijo. Aí o pão de queijo tem que ficar assando por um tempo de 20. Então, beleza. Então a gente vai acrescentar mais uma lógica, que vai ser o término do processo. A partir do momento em que o pão de queijo estiver assando, quem mostra isso para a gente é o assar, nós vamos contar um tempo de 20 segundos, nós já usamos o T0 e o T1, agora é o T2, com um tempo de 20. Passados esses 20 segundos, desliga o assar. Compilou. Então, nós tínhamos vindo até aqui, ó, depois do descongelamento, contou 12, ele desligou o descongelamento e ligou o assar. Quando ele ligou o assar do pão de queijo, fecha esse contato, ele vai contar 20 segundos e desliga o assar. E aí o processo terminou. A única coisa que falta para a gente é colocar o botão de desliga. O botão de desliga, ele vai desligar o que estiver acontecendo. Tá? Então, não importa se ele está na primeira etapa, na segunda ou na terceira. O que estiver acontecendo, o botão de desliga vai desligar. Então, vamos fazer uma lógica aqui de desliga. Pega um contato normalmente aberto do botão de desliga e ele vai resetar o pré, ele vai resetar o desk, ele vai resetar o assar. Ou seja, se a gente apertar o botão de desliga, não importa se a gente vai estar no pré-aquecimento, no descongelamento ou no assar do pão de queijo, esteja onde estiver, nós vamos desligar e parar o processo. Por uma questão de segurança,
a gente pega o botão de desliga e faz um intertravamento com ele lá na primeira lógica, colocando um contato normalmente fechado dele. Porque se a gente acionar o botão de desliga, esse contato aqui vai abrir. Mesmo que a gente tente apertar o botão liga para ligar de novo, como esse daqui vai estar aberto, né, os dois estão em série, ele não vai deixar ligar. Tá? Então é uma questão de segurança. Enquanto o botão de desliga estiver acionado, a gente está impedindo que o sistema ligue novamente. Tá? Feito tudo isso daí, né, nós vamos conectar e vamos fazer o download do nosso programa lá para o simulador. Dá o play. Vamos lá para o simulador. Então não tem nenhum botão pressionado, o forno está desligado. Quando a gente der um pulso no I0.0, ele vai ligar o nosso forno no pré-aquecimento e manter ligado por 5 segundos. Passados esses 5 segundos, ele vai para a segunda etapa, que é o descongelamento, e vai manter o descongelamento acionado por 12 segundos. Passados esses 12 segundos, ele desliga o descongelamento e liga a etapa de assar o nosso pão de queijo por 20 segundos. Passados os 20 segundos, ele desliga e termina o processo. Se nós estivermos na primeira etapa e apertarmos o botão de desligar, ele desliga e para o processo. Se nós apertarmos o botão de ligar e estivermos na segunda etapa, que é a etapa do descongelamento, nós formos lá e apertarmos o botão de desligar, ele desliga. Finalmente, né, fazendo o teste agora na terceira etapa. Se nós passarmos pela primeira etapa, passarmos pela segunda etapa, que é o descongelamento, e chegarmos na terceira etapa, e por qualquer motivo nós quisermos desligar o nosso forno, estando ele na terceira etapa, quando nós acionarmos o botão de desligar, ele também vai desligar. Tá? Então, se a gente der o pulso no liga, ele faz o ciclo completo, terminou, ele para. Se nós estivermos em qualquer etapa do nosso projeto e por algum motivo a gente for lá e apertar o botão de desliga, ele vai desligar e vai parar o processo imediatamente, desligando aquilo que estiver ligado. Beleza? Então, com 4 lógicas aí, a gente resolve essa primeira parte do nosso problema. Tudo tranquilo aí? De boa? Dá para a gente partir para o próximo? Tem alguma dúvida? Silêncio é que eu posso ir para o outro, né? De boa? Então tá bom. Então bora para o próximo aí. Sim, professor. Obrigado, Arthur. O próximo, que é a questão 8 e última de hoje, fala para nós assim. Agora, o projeto acima deve ser implementado para que possa haver a escolha entre o pão de queijo tradicional, que foi o que nós acabamos de fazer, ou o mini pão de queijo. O mini pão de queijo congelado deve ser colocado no forno e ser pré-aquecido por 3 minutos, ficar descongelando por 7 minutos, ser assado por 12 minutos, que a gente vai simular em segundos também, obviamente. Nosso trabalho será gerar um programa no CLP para permitir a seleção pelo operador dos 2 tempos sem reprogramar, apenas por comando de 0.1. Então, nós vamos ter agora mais uma chave no nosso projeto, que vamos chamá-la de chave seletora. Se nós estivermos com essa chave desacionada, significa que nós estamos escolhendo o pão de queijo tradicional. Ou seja, os tempos que ele vai ter que contar serão 5 segundos, 12 segundos e 20 segundos, que foram os tempos que a gente já usou. Agora, se nós quisermos fazer o mini pão de queijo,
A gente vai ligar essa chave. Quando a gente ligar essa chave, significa que nós escolhemos justamente o mini pão de queijo. Os tempos mudam. Com a chave ligada, os tempos vão ter que ser 3, 7 e 12. Tá? Então, agora, os tempos que os temporizadores vão contar para nós vão depender da posição da chave. Quando a chave estiver desligada, vão ser 5, 12 e 20. E quando a chave estiver ligada, nós vamos contar os tempos 3, 7 e 12. Como o nosso projeto, né, na verdade, é uma continuidade desse daqui que nós já fizemos, nós podemos salvar esse daqui, ir lá em projeto, salvar projeto como, e fazer o 8. Aproveitando a estrutura que a gente já tem pronta desse daqui. Exibir, tabela de símbolos. Vamos precisar acrescentar mais uma chave, que é a chave seletora, no endereço 0.1, que foi o endereço que ele pediu para a gente. Vamos pôr para baixo aqui. Colocar o i0.1. Chamar de seletora. Ela vai servir para escolher tipo de pão de queijo. Certo? E aí a gente fecha aqui e está salvo. Maravilha. Então aqui, né, a gente vai ter o processo todinho. Daqui para baixo a gente vai fazer a escolha dos tempos, tradicional ou mini. Vamos acrescentar mais uma lógica. Para a gente poder fazer, né, essa opção de escolher entre um tempo ou outro, nós vamos usar um outro recurso do CLP, que são os chamados movimentadores. E nós temos dois tipos de movimentadores nesse CLP, tá? Um que a gente chama de B para B e o outro que é de W para W. B para B é byte para byte. Lembrando que um byte, ele nada mais é do que um conjunto de 8 bits. E nós temos o word, que é o W para W, o word para word. Lembrando que uma word, na verdade, ela é um conjunto de 2 bytes, ou 16 bits. Toda vez que nós estivermos mexendo com temporizadores, que vai ser o nosso caso, nós vamos trabalhar com words, porque o CLP, por padrão, já reserva um espaço de uma word na memória para temporizadores, tá? Será esse daqui que nós vamos usar, um movimentador, né? Então, o que nós vamos trabalhar com esse movimentador? Um movimentador sempre vai ser assim. O operando 1 dele é o que nós queremos movimentar. E o operando 2, que vai na parte de baixo, é para onde nós queremos movimentar. Tá? No caso, vamos trabalhar primeiro com o pão de queijo tradicional. O pão de queijo tradicional, o primeiro temporizador tem que valer 5. Então, o que a gente vai fazer? Movimentar o valor 5 para o temporizador 0. Só que o temporizador 0 ele possui dois tipos de valores. Um valor de ajuste e um valor que é o valor que ele está contando efetivamente. Esse valor de ajuste nós chamamos de valor de preset. Tá? E o valor que ele está contando efetivamente nós chamamos de visualização. Então, toda vez que a gente quiser mudar, né, o valor que o temporizador vai contar para a gente muda o valor de preset dele. Tá? Na hora de representar isso, a gente representa assim, ó, coloca o ponto P no final. Tá? Então, quando a gente faz isso, significa que nós estamos mandando o valor 5 para o preset do temporizador 0. Ou seja, né, significa que o temporizador 0 vai contar para a gente 5 segundos. Tá? Então, aqui na hora da lógica, nós podemos pôr, ó, movimenta 5 para T0.
Como esses tempos do pão de queijo tradicional vão ser sempre que a chave estiver desligada, a gente coloca o contato dela como normalmente fechado. Seletora. Então, toda vez, né, que a chave estiver desligada, nós vamos movimentar 5 para o temporizador 0, 12 para o 1 e 20 para o 2. Aqui a gente já moveu 5 para o 0. Falta a gente mover os valores para os outros dois temporizadores. Para facilitar a nossa vida, a gente pode vir aqui em edição, copiar lógica, copia essa lógica 6, vai lá em edição, colar lógica. Cola na lógica 7, edição, colar lógica, cola na lógica 8. Então, movimenta 5 para o temporizador 0. Na segunda lógica aqui, a gente vai movimentar 12 para o temporizador 1, que é o segundo tempo que ele vai contar para a gente. Aí a gente ajusta aqui, ó. Em vez de 5, é 12. E em vez de ter 0, é 1. E compila. E o terceiro tempo que nós vamos querer vai ser um tempo de 20 para o temporizador 2. A gente ajusta aqui o movimentador. Clica 2 vezes aqui nele. Movimenta 20, Enter, para o temporizador 2. Tá? Então, o que a gente garante aqui? Que toda vez que a gente estiver com a chave seletora desligada, os contatos estão fechados, nós vamos estar carregando 5 no temporizador 0, 12 no temporizador 1 e 20 no temporizador 2. Ou seja, os temporizadores vão contar para a gente 5 segundos, 12 segundos e 20 segundos, que são os tempos do pão de queijo tradicional. Agora a gente vai fazer as lógicas para os tempos do mini pão de queijo, que é quando a chave estiver ligada. Tá? Podemos copiar mais uma vez, edição, colar lógica e colar na 9. Só que agora, né, o tempo não é 5. O primeiro tempo que a gente vai mover é 3, que é do mini pão de queijo. E isso vai acontecer quando a chave estiver acionada. Então a gente entra na lógica aí, clicando 2 vezes, clica com o botão direito em cima desse contato que era fechado, e muda ele aqui para um contato aberto. E o tempo, em vez de ser 5, é 3. Compila. Essa lógica aqui, nós vamos precisar dela mais 2 vezes, para o temporizador 1 e para o temporizador 2. Vai lá, edição, copiar, copia 9, edição, colar. Cola na 10, edição, colar, cola na 11. Professor, Sim. se a gente já tem a lógica toda pronta, por que a gente está fazendo isso na movimenta 3, a gente está meio que refazendo a primeira lógica? Porque imagina a seguinte situação. Deixa eu só terminar aqui, eu já te falo. O segundo tempo que a gente vai ter é um tempo de 7. O T1. Então aqui a gente muda 7 para o T1. E a última aqui é 12. Vamos botar aqui 12 no T2. Aqui vai ser 12 no T2. Então imagina a seguinte situação. Eu estou com a chave desligada. Então esses contatos estão abertos. O que vai valer vão ser esses 3 contatos aqui que estão fechados. Então, eu vou estar carregando 5, 12 e 20. Os temporizadores vão estar contando 5, 12 e 20. Se eu ligar a chave, significa que eu vou estar escolhendo o mini pão de queijo. Esses contatos que estão fechados, eles vão abrir. E aí, esses contatos de baixo, que são os que estão abertos, eles vão fechar.
que vai acontecer? Eu vou estar carregando os tempos 3, 7 e 12. Ou seja, eu vou estar contando 3 segundos, 7 segundos e 12 segundos, que são os tempos do mini pão de queijo. Então, agora, os tempos que a gente vai contar vai estar sempre dependendo da posição da chave. Se a chave estiver desligada, vários contatos fechados. Vários tempos 5, 12 e 20. Se a chave estiver ligada, vai valer os contatos que estão abertos, né? Quando a chave estiver ligada, eles vão fechar. Então, eu vou estar carregando os tempos 3, 7 e 12. Os tempos que os temporizadores vão contar para a gente agora, aquele tempo que a gente colocou antes já não vale mais nada. Tudo vai depender de acordo com o que a gente tiver na chave. Chave desligada, vários contatos fechados. Vai carregar 5, 12 e 20. Chave ligada, vai valer os contatos abertos, que vão fechar. Então, ele vai contar para a gente os tempos 3, 7 e 12. Entendeu? Agora, quem vai valer, quem vai escolher para a gente, vai ser a chave seletora. Deu para pegar a ideia ou não? Deu. Quando a gente simular aqui, talvez fique um pouco mais claro. Ó. Quer ver? Ó, primeiro, com essa chave desligada. Então, com a chave desligada, o que está acontecendo? Ele está mandando os tempos 5, 12 e 20. Então, quando a gente der o pulso, ele vai contar 5 segundos para a gente na primeira etapa, 12 segundos na segunda etapa, e 20 segundos agora nessa terceira e última etapa. Isso com a chave seletora desligada, que é o I0.1. Agora, se a gente deixar a chave seletora ligada, está valendo os tempos do mini pão de queijo. Então, ele vai contar para a gente agora 3, 7 e 12. Então, olha só, quando a gente der o pulso, ele vai contar agora 3 segundos na primeira etapa, 7 segundos nessa segunda etapa e 12 segundos nessa terceira etapa. Uma vez que a chave seletora está ligada, está valendo os tempos do mini pão de queijo. Então, tudo vai depender agora da chave seletora, se ela está ligada ou não. Isso vai definir os tempos que os temporizadores vão estar contando para a gente. E aí, deu para entender mais ou menos ou deu um nó aí na cabeça? Deu para entender.